Seguinte, nesse vídeo tem que ser bem rápido, no máximo uns 7 a 10 minutos. Como a parte do que eu falei aqui, já falei em outros vídeos. Fora que eu tava analisando o seguinte, tem coisa que não adianta falar, eu já até deletei alguns conteúdos do meu canal, porque eu percebi, talvez o próprio Apo, Pararapururu, Coluna de Fumaça, Lipse, tem que acontecer desse jeito, é justamente pra isso que serve. Tem pessoas que precisam, né, descobrir no final, tem uma surpresa, um choque de realidade, e no final cada um vai saber mesmo. A hora que o brasileiro médio, né, todo mundo sabe quando é o brasileiro médio, eu defendo que enquanto tiver comida na mesa, luz, água, né, e os principais ali, o basiquinho tiver satisfeito, ninguém liga. Agora, né, quando começar a acontecer, começar a mexer nisso aí as pessoas começam, né, a se coçar. Bom, começando, o que eu vou falar nesse vídeo, né, só de forma bem rápida. Eu acredito na pré-existência, coloquei aqui algumas passagens, quem quiser depois dar pausa e ler. Eu acredito sim na pré-existência, não somente isso, mas também coloco sempre que você pode ter isso revelado ou em sonho, ou se colocar sonho, relapso ou visão, ou também lendo. Mas, de qualquer forma, eu acredito sim que isso é uma marca registrada de Deus, que todos, ou o que era para ser, a realidade é que nossa casa, nossa verdadeira casa, morada, reino, habitat natural, é lá. Eu já citei, eu até falo ali, eu coloco aqui, tem mais coisa para resolver lá do que aqui. Eu acredito que tem muito mais coisa para resolver lá do que aqui, sem ter nem comparação. Eu já citei que eu sonhei o que parecia, tá? Pelo menos aparentemente parecia ser a minha casa, ou o meu quarto, na verdade, celestial, e era uma sensação de nostalgia, uma sensação de pertencimento que eu nunca tive aqui. Acho que nem se você juntar todos os anos da minha vida, tudo que eu passei de bom, não dava a mesma sensação de nostalgia que eu tive naquele sonho. Então, só pra resumir, dizem que nós temos um corpo de glória, sem pecado, sem erro, sem os problemas da carne, vamos dizer assim, no seu auge, no seu prime, no seu máximo. Podemos dizer que se tem fruta da árvore da vida, haverá outros frutos, poderemos comer? Provavelmente sim. Tem lá a ceia das bodas, alguns falam, é tudo simbólico, não sei. Que fala dos tesouros, né? Juntar tesouro no céu. Então pensa assim, será que não colocaremos coisas dentro de casa? Se vai ter a nossa casa, vai ter tesouros dentro de casa. Se tem tesouros, né? Como é que faz até de raciocínio? Se tem tesouro é porque a gente vai tirar o tesouro de algum lugar. Se tem casa é porque então tem uma cidade. Se tem cidade, então será que tem construção? Se tem construção, será que tem outras funções? Né? Entendeu agora como faz até de raciocínio? Então se tem outras funções, tá lá, colocar construtores, anjos mensageiros, de guerra, de batalha, de cura. Pode colocar até alguma coisa relacionada à comida? Não sei, a gente pode abrir esse leque, mas eu dei só algumas opções para entender que o nível de coisas que se tem, as aberturas, né, que se tem lá em cima. Fora aqui que, sem falar, né, que o demo lá, eu vivo ressaltando, falou para Jesus. Então se o demo, que vamos dizer assim, que é o regente desse reino, que foi um dos maus exemplos que ele fez o que ele fez e é ruim, imagine um reino governado por alguém bom. Então não duvido sim que há outros reinos, outros locais e, de fato, governado por pessoas, almas ou entidades boas. Diferente desse aqui que é governado, né, por um mal. Bom, eu quis mostrar isso aqui pelo seguinte. Olha a diferença, né, a discrepância do reino lá de cima com esse reino. Eu até coloquei aqui, pela lógica, né, tudo aqui no fim você perde. Né, seja tesouros, conquistas, a casa, a morada, a própria família, ou que eu falo aqui, né, as próprias guerras, Pararapururu, piu-piu-piu, ras. No fim não dá em nada, você pega lá desde a Idade Média, né? Entra rei, sai rei, continua do mesmo jeito. Essa corrida que eu falo da MLRTE, todo mundo se esgulhepa todo pra ser o primeiro, quer chegar no primeiro, sua melhor versão. Seja a sua melhor versão, eu não quero sua melhor versão, tá lá em cima, né? Spoiler. E as coisas aqui, né? Também se coloca plantações, comida, você vê que é como se eu tivesse deixado uma linguagem subliminar, né? Meio indireta aqui. O fim de todas as coisas aqui é apodrecer, né? Murchar e, né? Sabe-se o resto. E esse é o retrato desse reino. Só que assim, você começa a olhar até em personalidade também. Mas por triste que pareça, e tem um limite que Deus colocou, como eu falo, uma linguagem que ele colocou, que todo mundo no fim tem um prazo de validade. E o problema aqui é que buscando os pilares, que eu já vou falar o que são os pilares, as pessoas vão conquistando mais maldição, mais maldição, mais maldição. E elas não são imortais. E no fim, né, já se sabe o que acontece com essas pessoas que ficam buscando coisas erradas, acumulam maldição. Onde será que elas vão parar, né? E aqui é os 3 pilares. Os 3 pilares é o seguinte: nesse corpo, reino da carne, nós precisamos desses 3 pilares. Que é a posição, ou que no caso aqui seria poder ou fama, como alguns podem colocar, o outro seria o prazer, ou que eu coloco o relacionamento, e o terceiro seria o dinheiro. Só que repare o que eu coloquei aqui dentro. Primariamente nós temos isso aqui, né? Os psicólogos, os filósofos vão falar que não, é dos teus pais, da sua geração, dos seus ancestrais. Só que não é bem assim, tem umas coisas que se vêm desde criança que não teve ninguém ali que tinha uma base ali igual, e só você tem, então, sei lá, tem coisas que eu acredito sim, tem a ver com a pré-existência, mas voltando. Então nesse reino você precisa da carne, você precisa dessas coisas, de fato. Só que no reino, no plano espiritual, não. E é aqui onde as pessoas da carne conflitam brutalmente com quem é do espírito. Porque a diferença é que no corpo, vamos dizer assim, glorificado que a gente entende, é incorruptível, imortal, sem dor nem pecado, sem limitações, só que aperfeiçoado para a eternidade. E é justamente por isso que quem realmente segue a Cristo não precisa ficar se preocupando com essas coisas, porque essas coisas eu vou provar agora como que esses 3 pilares aqui estão
destruindo as pessoas. Bom, a elite, já falei isso outras vezes, existe uma elite controladora, que controla a gente, né, como eu falo, os poderosos, os engravatados, a alta cúpula. Perceba que ele dá de bandeja, né, eu coloquei até essa passagem, né, do demo quando ele fala para Jesus, né, te darei todo esse poder e a sua glória, porque me foi entregue, eu dou a quem eu quiser. E Jesus negou. Por quê? Porque ele é o mestre desse mundo. Então ele pode, de fato, dar. Então você vê, né, que ele tem lá os famosos de Hollywood, como alguns chamam superestrelas, os engravatadinhos, como eu falo, a alta cúpula, a alta casta, eles têm isso garantido. Só que não significa nada. Cargos, nós podemos colocar fama, o desejo do dinheiro. E perceba que cada um depende do outro. Ou, também eu digo que está linkado. Se a pessoa não tiver um desses três, ela não tá. Ela nem é considerada, ela nem é apta, entendeu? As pessoas do mundo, vocês podem ver que eles só consideram se você tem esses três. Bom, começando esse aqui, né? Que eu coloco como se fosse fama ou subir de cargo. O poder também. Pra conseguir, normalmente é o quê? Tem mais coisa, tá? Poderia fazer uma listona gigante, mas vai demorar muito. Né? Fazer coisa errada com do alto cargo. No que eu coloco 20 e 70, que aquela pessoa de 20 com 70, só que isso gera problema mental. Ou fazer coisa errada, né, como eu falo, mexer os palitinhos, isso gera problema espiritual. Um quesito ao desejo ou prazer para conquistar. Hoje as pessoas usam, né, sintopa de remédio, né, seringada. Isso gera uma imagem que não é ela, é fake. E pode ver que um tá linkado no outro, né, a pessoa, né, ficando com o outro e vai puxando, Ou pra pessoa, né, o me desejem, usa poucas roupas, melhor dizendo, ou usa, né, roupas duvidosas, isso atrai gente errada. Ou, né, que eu falo, fazer um personagem na rede social, coisa que não é ela, isso gera, não preciso dizer o que significa essas barrinhas cinza. A partir do momento que ela finge ser o que ela não é, ela atrai alguém que gosta da personalidade falsa dela, atrai gente ruim, e também gente ruim pode acabar levando pra esse lugar, né? Ou seja, que eu falo, as pessoas estão num ciclo de autodestruição. E aqui, pra piorar ainda, né, a pessoa mexe os pauzinhos, também fica com problema espiritual, ou faz conteúdo ilícito, né, que isso também gera problema mental, ou passa a mão, isso também gera, não preciso dizer onde acaba a gente assim, ou o famoso, né, que eu falar, a pessoa de 20 com 70 só para pegar o dinheiro, só que isso também gera problema mental. E é aquilo que eu tava até vendo um vídeo recentemente, né, das mulheres reclamando que não tem mais homem. Quem que é a gente mais rodada? O YouTube vive mandando vídeo sobre isso. Soma a tudo isso que eu comentei, mais pessoas vão ficar sozinhas. Eu até concordo assim em partes, você precisa ter um tempo assim sozinho, para isso você consegue se suportar. Só que também é uma consequência, porque hoje as pessoas fazem tudo isso, agora vão lá o somatório. Problema mental, problema espiritual, fora se envolver com gente errada. Problema mental de novo, atrair gente errada, perde gente errada, corpo, né, defasado, que eu tô uma porcaria. Risco de parar, né, sabe aonde? Vai somando e vai somando. Aqui de novo, risco espiritual também, problema mental de novo. No fundo, nós temos uma geração de pessoas que querem, né, tipo assim, eu pedi pro chat gerar isso, né, que me vejam, que me desejem, que me validem, e a base final é só aprovação. Só que no fim, elas estão se autodestruindo. E perceba que eu coloquei no fim um token, né, que eu chamo de ceifador, né, que pra todo mundo ficar censurando tudo. O que você acha que acontece no fim com essas pessoas? Então assim, é isso que eu falo de fazer ter de raciocínio. Você vai percebendo que na realidade, as pessoas estão se autodestruindo. Então, buscando esse mundo, as pessoas não perceberam que elas têm que fazer. Você fazer o que é certo, o que é correto, o que é honesto hoje em dia, dificilmente você vai ter lucro, dificilmente as pessoas vão, né, olhar pra você, dificilmente você vai ter tempo. Então é muito mais fácil, né, fazer o famoso jeitinho brasileiro, por isso que eu coloquei ali, que um monte de gente faz isso, do que ser correto. Porque eu ser correto aqui, se você for fazer o correto aqui, pode ter certeza que, tipo assim, mais da metade disso aqui você não vai conseguir, entendeu? Então, eu peguei assim justamente que é o padrãozão que a maioria das pessoas fazem. Por quê? Porque o mundo tá quebrando. As pessoas não perceberam que pra você conquistar isso, como eu falo, correndo, né? Qual que eu coloquei aqui, ó, correndo pra fazer a vida, e não percebe que na verdade elas estão numa corrida de autodestruição. É isso que eu falo de fazer um rabisco. Será que vale a pena perseguir as coisas desse mundo pra acabar? Isso que eu resumi pra caramba, tá? Pra acabar desse jeito, cheio de problema? Ou vale a pena perseguir as coisas do céu?